Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite para todos, para todas. Hoje teremos uma live maravilhosa com o Tonton para falar um pouquinho sobre glutamina. Vamos esperar o pessoal chegar. Boa noite, gente. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Olá. Vamos esperar aqui, gente, o NutriTonton entrar, que hoje a gente vai falar sobre glutamina. Hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre glutamina, viu, gente? Então fiquem aí, porque esclareceremos várias dúvidas aí. O Tonton é top, é realmente. Também concordo, Felipe. Vamos lá, gente. Tenho várias perguntas. Que legal, Felipe. Seja muito bem-vindo, viu? Temos várias perguntas aqui, gente, já anotadas, tá? Que as pessoas trouxeram pra gente. Então, hoje nós responderemos, né, todas as perguntas, todos os questionamentos. E se vocês também quiserem, né, perguntar alguma coisa que não foi perguntado, olá, doutor Gustavo, tudo bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, né, que no decorrer da live nós não conseguimos responder, vocês conversem aqui com a gente, viu? Que a gente vai estar aqui para tentar sanar todas as dúvidas. Mas já tenho meu caderninho anotado aqui, com bastante dúvidas, que normalmente é a dúvida de muitas pessoas. Então vamos esperar o Tonton entrar aí. Daqui a pouco ele já deve estar entrando. Olá, Sil. Olá, Gui. Olá, David. Sejam bem-vindos. Olá, Duda. Vamos lá. Deixa eu ver se o Tonton está por aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos tentar chamar o Tonton aqui. Ah, Tonton, já te convidei aí. Vamos lá, meu querido. Vamos ver se deu certo aí. Recebeu o convite aí, Tonton? Vou tentar chamar ele novamente. Caiu. Certo, vou tentar te chamar novamente, Tonton. Agora eu acho que deu. Ué, deixa eu tentar novamente aqui. Tonton, você tá aí? Tá dizendo que você não pode participar da live. Vamos ver aqui. Entro e cai. Pois é. Vou tentar novamente aqui, Tonton. Vamos lá. Tonton está dizendo. Peraí, vamos lá. De novo. Entrar ao vivo com o Tonton. Está dizendo que você precisa da nova. Não, está dizendo que você precisa de uma nova versão do Instagram para poder participar. Será que você não precisa atualizar aí? Tenta ver, ou então tenta de repente.
Vamos ver, gente. Vamos esperar aí que dá. A gente vai resolver. Fiquem aqui com a gente, que o Tonton já vai entrar. Atualizei hoje. Pois é. Deixa eu ver aqui novamente. Pois é. Tenta entrar e sair, Tonton. Porque tá dizendo aqui que você precisa ter a versão atualizada. Daí eu não tô conseguindo te convidar. Se não der, tenta entrar pelo da sua esposa, alguma coisa assim, para pelo menos a gente poder aqui bater o papo. A gente vai dar um jeito, pessoal. Fiquem aí. Instagram ao vivo é essas coisas, né? Ao vivo tem disso. Ah, agora vai. Agora vai, Tonton. Agora, Aê! Graças a Deus, deu. Ah, já tá aí com a nossa munição aí nas mãos. exatamente. O Instagram, E aí? tá? Às vezes eles bloqueiam minha conta. Ah, normal, né? Instagram, né? O Tonton, quem tem muitos seguidores, quem faz bastante sucessos, eles dão uma Não, eu bloqueada aí. peguei o outro aparelho que está com a versão Ah, entendi. Como é que você está, meu querido? Tudo certo? ótimo, você. Tudo bem também. Bom, Então, né, Tonton, eu estava falando aqui para o pessoal que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a glutamina, né? Muitas pessoas têm dúvidas, né, Tonton? Porque na nossa área aqui da área da nutrição, tem muito mito sobre a glutamina também, que diz que glutamina não serve para nada, que glutamina não melhora a imunidade de nada. Então, a gente fazer uma live para esclarecer, né, esses pontos, eu acho que é super importante, né? Então, até anotei aqui algumas perguntas que os nossos clientes, né, os nossos seguidores, as pessoas questionaram para a gente ir conversando e respondendo por aqui. Pode ser, Tonton? perfeito, claro. Você quer falar alguma coisinha sobre a glutamina, como você consome, há quanto tempo você usa, se você usa? Você quer um pouquinho falar da sua história sobre a glutamina? Claro, a glutamina é um aminoácido não essencial. Isso é o que a gente lê no livro e o que a gente aprende na faculdade. Mas na prática, principalmente para atletas, pessoas que praticam muito desporto, a glutamina ela é considerada um aminoácido semi-essencial. Inclusive, eu já citei várias vezes no meu Instagram que a glutamina ela tem um efeito muito importante, inclusive em nível de hipertrofia, para várias pessoas que estão buscando ganho de massa muscular. E a glutamina, por ser um aminoácido não essencial, se a pessoa não tiver uma ingestão equilibrada dos aminoácidos essenciais, ela não vai ter, então, vamos classificar de uma forma bem grosseira, ela não vai ter, então, os tijolinhos que vão formar ela. Porque tem os Certo. a gente precisa ingerir e os tijolinhos que nosso corpo produz com os que a gente ingeriu. Então, a glutamina, para vários autores, é considerado um aminoácido semi-essencial, obviamente, de acordo com a necessidade individual de cada um. Além disso, Perfeito. um dos efeitos mais conhecidos da glutamina é o efeito de pré-biótico a nível de função intestinal. Quando a gente vai estudar enterócitos, microbiota, a gente vê que a glutamina tem um papel super importante nisso aí. Por isso que ela ganhou esse efeito associado na parte de imunidade também. Exatamente, Tonton, perfeito. Então você utiliza aí na sua prática, nas suas suplementações. Estou consumindo agora, ok? Eu geralmente faço no meu pós-treino uma dosagem bem alta de 30 gramas Olha só. para trabalhar a nível de hipertrofia. Não é uma dose comumente utilizada por Sim, pessoas não atletas e ela tem uma situação muito específica a nível de metabolismo precursor de glicose. Então, ela pode ser muito benéfica, sim, também para hipertrofia. E vale para salientar anabolismo. que é uma das poucas coisas hoje que a gente tem a nível de estratégia intestinal para quem tem, por exemplo, síndrome do intestino irritável, que não causa problemas, porque FOS, frutooligosacarídeo, Ah, polisacarose,
entre vários outros conhecidos como fibras pré-bióticas, podem sim causar problemas para pessoas que têm intestino sensível, que nem o meu. Certo. Tonton, eu vou começar com algumas perguntas então aqui, tá? Para a gente dar início ao nosso papo. Que até já respondesse essa pergunta, né? Porque perguntaram aqui o que é e para que serve a glutamina, né? Então você já respondeu aí já lá no início que é um aminoácido semi-essencial e que a glutamina, na verdade, ela vai servir para várias funções no corpo, né? Tonton, tanto como você falou para o anabolismo, para aumento da imunidade, para ajuda também na recuperação. Tem uma, tem uma informação nova aqui, se eu não me engano, de um estudo de 2012, que eu vou ler aqui o resuminho. Certo. Diabéticos do tipo 2 têm uma menor concentração do ácido glutamina circulando no seu organismo. Em determinados estudos mostraram que a suplementação diária de 20 a 30 gramas de glutamina para pacientes diabéticos 2 após as refeições pode ajudar a reduzir níveis de glicose, inclusive gordura corporal na linha da cintura e regular a pressão sistólica. Olha que incrível. E ainda tem gente que diz que glutamina não, não tem essa, que não serve para nada, né? Que é só um aminoácido só aleatório que não serve para nada. Para a gente não ficar sendo tendencioso, Aham. eu sempre falo isso para os meus clientes que não são pacientes, que adquirem os meus produtos digitais, porque não tem ainda um poder aquisitivo para estar investindo. Então, no atendimento conosco, a gente oferece os produtos digitais que são excelentes, que às vezes até Certo. tão bom quanto. E eu sempre digo, você começa a usar suplementos, você tem pouco dinheiro para investir. Não é o primeiro suplemento que eu vou indicar, não é. Eu vou indicar, por exemplo, primeiro uma creatina, vou indicar um whey protein, um mix de aminoácidos, então não é o primeiro. O custo, Sim. se a indústria conseguir, no médio e longo prazo, reduzir o custo de uma boa glutamina Ajinomoto, se a gente conseguir reduzir o custo, a glutamina vai ser um dos primeiros suplementos que eu vou indicar. Mas o custo-benefício dela perante outros suplementos, que nem o True Whey aqui atrás, que nem a creatina, que nem a proteína vegana que eu estou tomando aqui, talvez não fosse o primeiro. Então a gente não precisa ser tendencioso aqui e dizer que ela é o santo grau. Mas sim, Sim. pessoas e colegas que dizem que ela não serve para nada estão extremamente equivocados. Exatamente. Porque o que que acontece, né, Tonton? Vai depender também da pessoa que está na sua frente, né? Quais são as queixas, os sintomas, como é que essa pessoa tá, e aí você vai realmente ver a ordem da prescrição dos suplementos, né? Primeiro, se entra com uma glutamina para recuperação da mucosa, da integridade intestinal, para depois entrar com toda a suplementação para que ele absorva bem todos também a suplementação que você vai passar, ou se primeiro ele quer uma hipertrofia, entra primeiro com a creatina, com um bom whey, uma boa proteína, e assim vai. Realmente vai depender muito da pessoa, mas realmente a glutamina ela tem sim uma ótima aplicabilidade e tem muitos estudos mostrando. A outra pergunta aqui, Tonton, é quando devo suplementar a glutamina? Diversos casos, principalmente função intestinal a curto, médio prazo e função de imunidade a longo prazo. Se você não está, no momento, com capacidade financeira de investir na glutamina por pelo menos 3 meses, escolhe outros suplementos, ok? A glutamina é uma suplementação de longo prazo. Então, você tem hoje, por exemplo, na True Source, você tem hoje creatina, whey protein, mix de aminoácidos, MCT. Se você O colágeno, né, Tonton, que é uma proteína hipoalergênica. já também. Então, assim, se você hoje não tem um planejamento financeiro para manter a glutamina por pelo menos 3 meses, quem sabe você faz um planejamento para ter, então, ou você opta inicialmente por suplementos de ótimo custo-benefício, que nem a creatina da True, para citar como exemplo. Exatamente. O Tonton, e é muito utilizado, que as pessoas não sabem também, né? É que
a glutamina também é muito utilizada dentro de hospitais para recuperação de queimados, né, para cicatrização. Então, ela tem muita aplicabilidade também dentro dessa área mais médica, né? Então, para uma pessoa que tem escaras, uma pessoa que foi queimada, uma pessoa que está precisando de muito de melhorar a cicatrização, a glutamina também é bem utilizada, porque as pessoas ligam muito aos suplementos somente com a prática desportiva, né? Com o esporte, com hipertrofia, definição. Só que, na verdade, por exemplo, a glutamina ela é muito usada também para essas finalidades, né, Tonton? Sim, inclusive eu tinha aberto aqui, ó, glutamina enteral para suplementações de pacientes críticos. Uma, Certo. uma meta-análise, tá? Muito, muito interessante, mostrando os resultados com significância, exatamente, nutrição enteral, Gustavo, isso aí. Exatamente, doutor Gustavo. Com significância estatística. Muito, muito, muito interessante esse estudo, tá? E ela beneficia, sim, esses pacientes em estado crítico. Difícil avaliar na história de suplementação qual uso começou a ser primeiro, se foi a nível hospitalar ou se foi a nível do desporto. Porque a nível hospitalar, eu mesmo, na minha primeira faculdade da saúde, que eu nem terminei, a primeira vez que eu pisei no hospital já tinha lá os módulos de glutamina. Então, assim, é uma coisa muito, muito, muito antiga. E, como você mesmo citou, tem diversas aplicabilidades. Perfeito, Tonton. Vamos lá para a próxima pergunta. Qual o melhor horário para usar a glutamina? Extremamente individual. Mas, Uhum. para a pessoa que está com um planejamento fechadinho, contadinho, e que vai usar uma dosagem pequena de glutamina e quer que essa dosagem seja benéfica, ela vai usar a nível de modulação intestinal, onde ela vai utilizar em torno de 5 gramas ao dia, o que vai ser uma dosagem boa no custo-benefício de manutenção do produto, ok? E essas 5 gramas ao dia, preferencialmente manhã ou noite, com o estômago vazio, com uma quantidade de água adequada, um copinho cheio de água aí pelo menos. Ela não vai quebrar o jejum Jejum metabólico, metabólico. ela não vai quebrar, e ela vai ajudar muito aqueles pacientes que têm alteração a nível intestinal. Para quem não tem nenhuma alteração a nível intestinal e quer se beneficiar dos benefícios a longo prazo a nível de imunidade que vai ser gerada a partir da função intestinal também, 5 gramas, longo prazo, vai beneficiar. Pacientes agora que eu citei aqui, ó, diabéticos do tipo 2, que tem já comprovadamente, que fizeram as análises e tem concentrações mais baixas de glutamina circulando. Dois estudos bem específicos, bem interessantes, um deles com uma significância aqui bem, bem positiva, 20 a 30 gramas por dia dividido entre as principais refeições. Vale salientar que acima de 10 gramas pode ter um desconforto gastrointestinal, geralmente acelera um pouquinho o trânsito intestinal Uhum. e às vezes pode dar uma, digamos, leve sensação de cólica, mas muito fraquinha. Geralmente você só acelera um pouco o trânsito intestinal. A nível de hipertrofia, eu também separei aqui um trechinho, deixa eu pegar ele aqui. Esse autor aqui eu gosto muito, eu já botei ele algumas vezes nas minhas redes sociais, mas aí o pessoal começou a copiar muito, eu parei de citar o autor. Mas deixa eu pegar aqui a referência dele, uma referência muito boa aqui, ó. Ele usa, aqui, ó, ele tem duas sugestões aqui. Esse cara aqui é um dos nutricionistas mais caros do planeta, $2.500 por mês, a consultoria dele, tá? Ele tem uma sugestão aqui para hipertrofia, aqui, ó. Creatina, birribose, palatinose e glutamina imediatamente no pós-treino.
20 a 30 gramas. Ó, Tá? pós-treino. Extremamente interessante, porque esses protocolos são muito específicos para quem treina. Eu citei aqui Uhum. doses mais altas de glutamina para aquelas pessoas que estão ali com diabetes, mas essa função específica do treino é muito interessante. Aqui ele ainda botou aqui, ó. A glutamina chega a ser metade do aminoácido no pool de aminoácidos. Atletas de alta intensidade, seja musculação, crossfit, triatlon, deveriam consumir 25 gramas quebrado em 3 a 8 doses ao dia. Hum, Aqui, ó. E ele ainda faz um cálculo aqui, uma sugestão. Aqui tá. Ó, um homem de 80 quilos, em torno de 15 a 20 gramas de glutamina. A cada 10 quilos a mais, 5 gramas. Então, um cara que nem eu, que estou atualmente com 99, seria em torno de 25 gramas de glutamina. gramas ao dia. E é uma dosagem muito específica para atletas, mas também avaliado por estudos para pessoas diabéticas do tipo 2, por exemplo. Então, é muito, muito interessante que vocês tenham essa visão. Não é igual para todo mundo. Exatamente, a individualidade de sempre, né, Tonton? Exatamente. E outra questão, Tonton, muitas pessoas falam, né, muitos nutricionistas, muitos profissionais, dependendo de quem está na frente dele, é claro, né, toda a questão da individualidade, não prescrevem à noite por causa do sono, que pode ser que influencie no sono também, né? Também tem muito isso por causa da questão da produção de glutamato e tudo mais, né? Exato. Quando a gente faz essas avaliações a nível principalmente de neurotransmissores, e a gente começa a avaliar glutamato, serotonina e dopamina. A gente sempre precisa avaliar o que a gente está comendo. Quando os meus clientes usam glutamina à noite, geralmente é pelo menos 2 horas e meia, 3 horas antes de dormir. Antes de dormir. Porque Uhum. depois desse período que foi a última refeição, entre aspas, deles, que vai ter a glutamina, eles vão começar a higiene do sono, usando um chazinho de mulungu com melissa, usando muitas vezes precursores de melatonina, que nem o 5-HTP. Então, existe um custo-benefício sempre para ser avaliado. Ah, eu vou usar nesse horário, mas pode ter uma pequena interferência. Ah, não, mas o sono é muito bom e eu estou modulando os outros neurotransmissores a partir disso. Porque se a gente fosse pensar assim, todo mundo teria que jantar banana, por exemplo, por causa de Exatamente. por aí vai. Mas sim, é muito significativo esse lembrete que você fez, que pessoas que já têm uma possível alteração a nível de metabolismo de alguns neurotransmissores, principalmente a nível glutaminérgico, deveriam sim ter esse cuidado da glutamina muito perto do horário do sono. Perfeito. Outra perguntinha aqui, Tonton, glutamina ajuda no emagrecimento? Sempre as pessoas ligam ao emagrecimento, né? Então, é bem legal aqui, porque esse estudo aqui, que inclusive está na Revista Internacional de Diabetes, ele mostra aqui, ó, nos resultados. O estudo de 111 pacientes, o estudo mostrou uma relevância significativa, 28%, com a glutamina dividida 30 gramas ao dia, junto com as principais refeições, reduziu, além dos níveis de gordura corpórea, waistlines, linha de cintura. Então, ajudou a reduzir gordura corporal a partir da linha da cintura. Aí, o estudo encerra dizendo que precisam ser feitos novos estudos para elucidar claramente esses mecanismos, mas foi uma revisão, inclusive, feita, depois foi feita uma revisão de estudos, comprovando que, de fato, se tem esse mecanismo benéfico a nível de diminuição de gordura corporal, porém, que a gente tem até agora, do que eu li, avaliando com pacientes DM2, diabéticos do tipo 2.
provavelmente o Tonton não vai ter, dificilmente passo de 10, 11% de gordura. Agora, quem sabe uma mulher, uma menina que tem 25, 28% de gordura poderia se beneficiar. Não seria o suplemento escolhido para perda de gordura, mas já sabemos que ele pode, de alguma forma, auxiliar. Certo, eu acho que é pelos efeitos também secundários que a glutamina vai trazer, né, Tonton, esses estudos assim que mostram, porque a glutamina ela vai agir na permeabilidade intestinal, então melhorando muito essa integridade intestinal, diminuindo a inflamação, né, então melhorando também essa alta produção de serotonina, diminuindo compulsões alimentares e, consequentemente, também os aminoácidos, né, quando a gente começa a utilizá-los, eles também ajudam na questão da saciedade. Né? Então é uma coisa que eu acho que também juntando, né, tudo dentro de um todo que começa a fazer as pequenas diferenças que resultam, né, nessa questão positiva. Quando a gente fala de DM2, diabético do tipo 2, que é o pior diabético que tem, que é aquele diabético que ficou diabético por uma má alimentação, por maus hábitos, diferente daquele de doença autoimune, Sim. de Langerhans, do diabético do tipo 1, o diabético do tipo 2 e do tipo 3 também, que vai afetar Parkinson, Alzheimer, enfim, ele é uma pessoa já inflamada, né? Metabólica. E sim, ele vai estar enquadrado ali uma alteração da permeabilidade intestinal. Então, não está mais bonitinho, tá assim, ó, começa a escapar. Exato, exato. E esse leak gut que a gente chama, a glutamina tem um efeito benéfico protetor a nível intestinal. Então, com certeza, se a gente fosse olhar, ontem estava um colega nosso, Márcio André, e perguntaram para ele quais são os efeitos que a disbiose poderia causar no organismo, né? O leak gut seria uma disbiose já mais avançada, né? E aí ele falou, cara, todos, qualquer Exatamente. inflamação, alteração de neurotransmissor, serotonina, dependendo da pessoa, do indivíduo, chega a ser 90% da produção a nível intestinal. Intestinal. Como é que a pessoa vai se sentir satisfeita, plena, se ela está com o intestino zoado? Não tem, ela pode comer Não chocolate. tem. Exatamente. Não, perfeito, Tonton. Então, quando a gente começa a suplementar, né, com bons suplementos e principalmente aqueles que ajudam nessa barreira intestinal, essa barreira toda protetora, já vão trazer outros inúmeros benefícios. Realmente não tem um só, são vários, né? Uma outra pergunta aqui é, como escolher uma boa glutamina? A Ajinomoto. Uma glutamina que tenha como sua base constituinte matéria-prima japonesa, Agipure, tá? Agipure da empresa Ajinomoto é uma certificação internacional, muito parecido com o Creapure da creatina, nível de matéria-prima alemã. E a glutamina a gente utiliza, então, essa matéria-prima japonesa. Não quer dizer que uma glutamina chinesa vai ser ruim, mas saber, além do grau de pureza, o que tem ali dentro. Então, são poucas as empresas que fornecem glutamina chinesa que nos entregam um laudo com 99,9% de pureza, que é o que a gente busca, já que é um suplemento que, infelizmente, ainda não tem um valor tão acessível para todo mundo que nem a creatina. E o segundo é olhar a sua composição, né? A da Tru aqui, por exemplo, a gente vai ter limão, um corretor de acidez ácido cítrico, estévia como forma de dar uma adoçada e ainda tem antioxidantes importantes como a clorofila e a cúrcuma. A cúrcuma. Tá? Exato. Tem também da Blue Series aqui, um produto puríssimo, que eu também uso bastante. Maravilhosa, tecnologia maravilhosa também. Exato. Sempre que vocês forem escolher uma glutamina, vocês têm que saber o que tem na composição. Não adianta ser um produto saboroso ou um produto, muitas vezes, que tem um preço bom, se, na verdade, o produto não é puro, você não sabe de onde vem ou o que tem misturado a ele. Perfeito. Crianças e idosos podem utilizar a glutamina? Com certeza, principalmente aquelas pessoas que seguem uma alimentação vegana, vegetariana
ou que não tem nenhum consumo de laticínios. Aqui também tem um estudo bem interessante, deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui, aqui ó. Ó, vegetarianos e veganos parecem se beneficiar mais, principalmente aqueles que não consomem nenhum produto de origem láctea, como por exemplo o whey protein, parecem se beneficiar mais com a ingestão de suplementação de glutamina. Então, sim, a pessoa que é vegetariana ou vegana, que ainda está dentro da questão criança, adolescente, idoso, tem uma maior necessidade do consumo de glutamina. E crianças e idosos que precisam trabalhar a questão intestinal também. E quando a gente vai fazer prescrição de pré-bióticos para crianças e idosos, geralmente a gente vê muitos têm uma sensibilidade intestinal maior quando você entra com as fibras convencionais que o mercado oferece, fósforo, dextrose, etc. E você vê que faz muito mal para a maioria. Sim. A glutamina, dificilmente a pessoa tem algum efeito negativo numa suplementação em doses adequadas. Perfeito, perfeito, Tonton. É que as pessoas também acham, né, como a gente estava falando lá no início, elas ligam, as pessoas costumam, né, ligar os suplementos com prática esportiva. Só que, na verdade, a glutamina realmente ela pode ser utilizada por crianças, dependendo de como está o quadro dessa criança, do idoso. Então, só se mostra benéfica, né? Tudo isso que a gente conversou até agora em relação de intestino, de mucosa, de cicatrização. E principalmente os idosos sofrem muito, né, Tonton, com a questão da sarcopenia, que perdem muita massa muscular, e algo que é natural né, do envelhecimento. Então, você ter, né, aminoácidos, você ter produtos diferenciados que melhorem essa questão ou não deixem acelerar esse processo é ótimo, né? Exatamente, as pessoas precisam entender que suplementar é uma forma de você trabalhar com prevenção. Perfeito, eu sempre digo isso também. E não é porque é normal ou usual você ter perda de massa muscular ou envelhecer que você precisa ter. É uma escolha e vai depender de como você irá investir o seu tempo, o seu dinheiro, os seus recursos para trabalhar de uma forma que você envelheça com saúde. Exatamente. Eu sempre digo, Tonton, envelhecer é algo que é natural, todo mundo vai, né? E eu acho que é um processo extremamente gostoso, que te traz orgulho, né? Que você olha para trás e vê tudo que construiu, eu acho que é uma coisa muito gostosa. Só que ficar velho é uma opção, então você pode envelhecer de uma forma jovem, né? Como a gente vê hoje em dia muitas pessoas que são mais velhas, que são extremamente jovens, né? E assim, o corpo físico, mente e tudo mais, e pessoas mais jovens, extremamente envelhecidas. Você deve ver bastante isso também, né, Tonton? Muito, principalmente as pessoas que já têm uma determinada idade e que têm uma função intestinal péssima. Parece que quanto mais idade tem, pior a função intestinal. Tem inclusive já alguns estudos, ainda não muito conclusivos, mas por bom entendedor meia palavra basta, mostrando possíveis melhoras na doença de Crohn também com o uso da glutamina. Não estou dizendo que Ah, perfeito. mudar os seus hábitos, não modular o restante, simplesmente tomar glutamina fará uma mágica, mas pode sim ajudar. A doença de Crohn é uma coisa séria e deve ser levada a sério. Perfeito. Além da imunidade, para que mais serve a glutamina? Né? Eu acho que a gente já respondeu aqui, né, Tonton? A gente já falou várias vezes sobre várias desordens aí, meu Deus. Infinitas coisas, eu estava lendo É. aqui tudo que eu separei, um efeito benéfico no ciclo da amônia, então poderia beneficiar aquelas pessoas que têm um nível alterações a nível de amônia, principalmente pessoas que fazem muito desporto. Então pode ter um efeito benéfico.
a nível de recuperação, que nem a gente citou, a nível de insulina, ó, poderia beneficiar pacientes pré-diabéticos, que não estão diabéticos ainda. Melhora da função glomerular, a nível renal, taxa de filtração. Perfeito. Então, assim, tem muita coisa aqui. Se eu fosse citar tudo, ia ficar meia hora só falando isso. Não, as finalidades e aplicabilidades são várias. Existe alguma contraindicação do uso de glutamina? Sim, existe. Separei aqui também, ó. Alguns estudos específicos mostram mecanismos relacionados a alguns tipos de câncer, pacientes, então, com a ligação de glutamina. Alguns tipos de câncer parecem ter uma necessidade muito grande da utilização de glutamina. Vou pegar aqui, um gene muito específico, MYC, promove câncer, em parte, aumentando o acesso das células cancerosas a um supply, a um fornecimento regular de glutamina. Então, se a gente já tem glutamina, se a gente já tem uma produção de glutamina ao natural, endógena, a partir da obtenção dos aminoácidos essenciais na nossa alimentação, em pacientes oncológicos, não seria interessante, principalmente quando a gente tiver associação a esse gene MYC para suplementação de glutamina. E aí sempre vai entrar aquelas perguntas: eu já tive câncer, ou minha mãe, não sei quem, já teve câncer. Eu posso ou não posso hoje suplementar glutamina? Somente poderia ser respondido isso depois que a pessoa fizesse um exame Um genético, exame genético. fosse investigar a nível de polimorfismos, mutações, etc., determinados genes daquela pessoa, para ver, então, quais são as possibilidades que ela tem de desenvolver outros tipos de cancro, ou mesmo que ela já teve. Por via de regra, para os meus seguidores, que eu não sei o histórico deles, são seguidores, não são pacientes nem clientes, eu sempre digo, se tem suspeita de câncer ou já teve câncer, por via de regra, até você Não usa. profissional atualizado, não use. Essa seria É. a única contraindicação. Vale salientar. Não quer dizer que você, saudável, se alimenta bem, suplementar glutamina, mesmo em doses mais altas que nem eu, para auxiliar na hipertrofia e na função muscular, poderia vir a desenvolver um câncer. Desenvolver. Uhum. Se você tem algum receio disso, principalmente quem vai usar mais que 5 gramas ao dia, eu sugiro que você faça uma investigação genética que nem eu fiz. São exames hoje que aí no Brasil estão com preços muito bacanas, R$ 1.200, R$ 1.500, você consegue fazer um bom exame e você consegue avaliar, eu não tenho possibilidade de câncer através dessas alterações genéticas. Logo, se eu tomar uma dose mais alta de glutamina, não preciso me preocupar com isso. Mais uma vez, né, Tonton, a individualidade falando. Né? Porque realmente eu também faço a mesma coisa, Tonton. A pessoa tem histórico de câncer, não tem exames nas mãos, né? Desse polimorfismo, eu também não indico, né? Mas a pessoa tem o exame, não tem esse polimorfismo, não tem esse gene aí. Então, a pessoa pode utilizar de forma mais tranquila. E também tem muita questão emocional, né, Tonton? A pessoa já vai com aquela coisa, me falaram que a glutamina pode aumentar a proliferação de células cancerígenas, então nem usa, né? Para ficar mais seguro também. Outras coisas a gente pode estar utilizando, que podem também ser benéficas, como os aminoácidos essenciais e tudo mais, que não seja glutamina e que pode deixar a pessoa um pouco mais segura também, né? A principal mensagem aqui nesse assunto, para a gente encerrar essa pergunta, se a pessoa se deixou ser programada desde a infância dela, que o pai dela teve problema de coração, logo ela pode ter, ela vai ter. Se a pessoa se o avô dela passou a vida inteira falando, porque eu tive câncer, tu, teu pai também podem ter, etc., provavelmente ela vai ter. As doenças, elas não são somente de origem biológica, não é só matéria, elas estão ligadas também à parte energética,
E a parte energética é relacionada também a nível de frequência. Então, se você ficar pensando, você vai ter. Não quer dizer, é óbvio, não sejamos idiotas, que eu vou começar a fumar e vou ficar fumando por 40 anos e não vou pensar que eu vou ter nenhum problema, e só porque eu tô pensando que eu não vou ter nenhum problema porque eu sou positivo, eu não vou ter. Mas se a gente for olhar, principalmente pessoas, já que a gente tocou no assunto câncer, se a gente for olhar as pessoas, independente do tratamento escolhido, químio mais rádio, terapias naturais, seja o que for, alimentação cetogênica, alcalina, anti-inflamatória, as pessoas que têm taxa de sobrevida, maior taxa de sobrevida, são aquelas pessoas positivas que não tomam aquele baque da doença, vão passar por isso e que vai ser mais um processo, mais um desafio. Então, mudar a mentalidade é uma das principais coisas. Por isso que hoje a gente vê na suplementação muita porcaria, que nem colágenos de péssima qualidade, não hidrolisados, vendidos para melhorar a pele, e a pessoa começa a tomar aquela porcaria de baixa qualidade, que talvez vá fazer algum benefício a nível articular, mas não para a pele. E aí a pessoa passa 2, 3 meses e tem uma melhora da pele, porque a pessoa acredita fortemente naquilo, exerceu um efeito placebo. Às vezes a gente vê o efeito placebo em determinados estudos ser mais alto que o efeito do próprio suplemento fitoterápico já dá o resultado. Perfeito. Então, a capacidade de se autossugestionar é muito, muito, muito grande. Então, usem isso a favor de vocês, não conta. Exatamente, Tonton. Fosse maravilhoso nessa sua colocação. E eu sempre digo para as pessoas, não é porque a genética não é destino, já começa por aí, né? E outra coisa, não se sentencie, né, a uma doença. Não é porque a sua família teve, né, que você vai ter que desenvolver. E outra, a gente tem aí estudos mostrando a epigenética também, que são fatores, né, externos que influenciam no interno também. Então, tudo isso é importante. E a gente sabe, né, Tonton, aí você também fala bastante sobre, né, hackear o corpo e tudo mais, e a gente sabe também que somente 15% da genética ela influencia no que a gente é hoje, né? Os outros 85% é o que a gente pensa, é o que a gente come, é o que a gente... Como Enfim. eu trabalho muito com genética, e depois que eu comecei a trabalhar com genética, eu fui convidado já para palestrar a respeito disso para profissionais da saúde. Eu diria ainda, tá? Eu arriscaria dizer na minha prática clínica, que talvez seja diferente na sua e de vários colegas, mas na minha prática clínica não é nem 5%. Na minha prática clínica, Olha só. nem 5%. Então, esse 5%, que é a arma carregada, você só vai puxar o gatilho se de fato a epigenética, o ambiente, os hábitos vão ativar aquilo ali. Então, assim, hoje usar a genética como desculpa não cai Não mais. cola mais, né? Exatamente, Tonton. Ai, Tonton, muito bom falar com você novamente, né? É sempre engrandecedor aqui a live, a gente, essa troca. Acho que todo mundo aprende demais, né? É muito gostoso mesmo, você é um excelente profissional, que a gente adora aqui. E eu te agradeço muito a atenção aí, o seu tempo para poder aqui conversar, para poder a gente, enfim, enriquecer, né, o conhecimento das pessoas aí com coisa boa, que é o que a gente precisa. Teve alguma pergunta na caixinha? Vamos ver aqui, Tonton. Deixa eu ver aqui, ó. Teve uma pergunta aqui bem legal que falou que se pode tomar direto ou tem que fazer períodos? Se é um uso contínuo ou tem que parar durante um tempo, tomar de novo, parar? Para modulação intestinal, no mínimo 3 meses. Tá? Certo. Uhum. Para quadros específicos, performance, hipertrofia, etc., como as doses são muito altas, apesar de não saturar, porque a gente tem sempre a formação do pool de aminoácidos, e a glutamina é o mais abundante, a gente não deve abusar por muito tempo, porque a gente pode criar também, a nível metabólico, uma alteração a nível de competição de aminoácidos. Então, para uso de modulação intestinal, sim, a gente pode fazer períodos longos, porque as dosagens são baixas. A nível Certo. de performance, hipertrofia, ou mesmo até do diabetes que a gente citou aqui, seria interessante sim tomar por ciclos,
mas eu não vou passar a receita de bolo porque não existe, mas eu iria fazer uma sugestão aí, um mês e meio, e folgar o mesmo tempo que os outros. Perfeito. Tem outra perguntinha que também fizeram que eu acho legal, que a gente também acabou te respondendo, a glutamina aumenta o neurotransmissor glutamato, pode ser utilizado no TEA e no TDAH? Olha o que eu tô comendo aqui, chocolate branco. Chocolate branco? O pessoal acha que não Com... pode. É só saber escolher. Delícia. É verdade. Então, a gente falou isso, só que a gente não falou isso a respeito do transtorno Do- espectro autista e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando a gente vai falar glutamato, dopamina, serotonina, quando a gente começa a entrar nessas funções relacionadas ao cérebro, é mais individual ainda, porque a gente tem que avaliar se de fato aquele paciente está com alguma alteração a nível disso. O que eu mais vejo na minha prática clínica é alterações a nível de dopamina e ocitocina para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade associado ao TEA, que é o transtorno espectro autista, que foi aqui perguntado. Então, sim, poderia uma dosagem pequena, girando de 1 a 5 gramas, ser benéfico para o transtorno espectro autista com a comorbidade de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguma para a gente encerrar. Perguntaram se é para celíaco também é interessante, também é ótimo, né, Tonton, pela alta permeabilidade intestinal que o celíaco tem. Então, acho que é isso, acho que as perguntas mais, é que tem um monte de repetida aqui, que mais ou menos foi o que a gente já conversou aqui, que eu já trouxe, e eu acho que é isso. Você quer fazer mais alguma consideração, Tonton, alguma coisa que você acha importante falar que de repente não foi levantado? Olha, eu falei muitos aqui, o que eu poderia falar mais é muito específico para áreas em Uhum. alta performance. Deixa eu ver aqui das coisas que eu separei aqui, vamos ver. É, deixa eu ver aqui. Aqui sugere, ó, evitar aquecer aminoácidos que nem glutamina. Uhum. É, ó, aminoácidos, quando na sua forma L-glutamina, são muito instáveis com alterações de pH e calor, tá? Então, cuidado com o que você está misturando a glutamina. Acima de 10 gramas ao dia, a gente citou, pode ter alteração a nível de desconforto no estômago. Cuidado com os produtos que anunciam glutamina e adicionais para saber o que está sendo adicionado. Tá? Uhum. Cuidado com glutamina manipulada se você não É, sabe se está vindo matéria-prima, ok? Talvez você pague um pouco mais barato, mas você está trocando uma de matéria-prima tecnologia japonesa por uma chinesa de baixa qualidade. Não quer dizer que tudo da China é ruim. Hoje a China tem altíssima tecnologia a nível de produção industrial, inclusive na área de tecnologia de alimentos. Mas a gente sabe que as empresas chinesas inteiramente focadas numa grande fatia de mercado, eles empregam tecnologia sem, muitas vezes, uma matéria-prima de grande qualidade. A gente vai ver produtos da Apple, vai estar lá. Não sei o que, China. Então a empresa pode estar lá na Califórnia, São Francisco, enfim, mas está terceirizando lá a montagem, enfim, dos seus periféricos na China. Então, quando eu vou comprar de farmácia de manipulação, eu sempre peço o laudo para saber da onde exatamente. está vindo. Porque se esse produto aqui, feito igual na farmácia de manipulação, está custando menos da metade, alguma coisa aí está fazendo Ex- diminuir. Ah, é porque não tem a marca
mas só isso que vai diminuir tanto o preço assim? Então, as pessoas precisam ter uma atenção nisso. Outra coisa, os, os pacientes precisam entender aqui, ó, nós temos hoje uma evidência, vamos ver que dado isso aqui, 2016. Melhor da função renal em pacientes com IRC, insuficiência renal crônica, se beneficiam com glutamina. Aí aqui sugestão de dosagem que eu não vou passar, porque isso quem tem que calcular é o nutricionista, não é o paciente. Uhum. A glutamina também é visto como importante precursor da glicose e mostra uma contribuição significativa para novos carbonos no metabolismo de aqui, humanos diabético tipo 2, conversão de glutamina com glicose parece aumentada mais do que o aminoácido alanina. Então, assim, de novo, mais evidências mostrando os possíveis efeitos benéficos, tá? Na glutamina para metabolismo de carboidratos. Então, não tem como você fazer mágica se alimentando mal e tomando. Exatamente. Se alimenta bem, treina tudo, que vai dar tudo certo. Exatamente. Sim, se for tomando 30 gramas às vezes, depende como é feita a diluição. Por isso, de novo, doses acima de 5 gramas, procurem o seu nutricionista, ok? Porque exatamente, gente, a individualidade daí tem que saber exatamente como, se toma num bolo só, se tem que dividir, isso tudo faz diferença. É importante daí avaliar exatamente com o seu nutricionista isso. Cada caso vai ser um caso totalmente diferente. E aí, Tonton, mais alguma coisa, meu querido? O resto seria bioquímica e coisas que as pessoas não querem, que vai complicar a cabeça. Então, certo, Tonton, mais uma vez, obrigada, viu? Bom, não sei se aí onde você tá dia, tá noite, mas uma boa noite, aqui no Brasil é noite. Boa noite. Você vai deixar salvo? Vou deixar salva, a live vai ficar salva aqui no Instagram da True. E depois, bom dia, boa tarde, boa noite. Então tá, gente, beijo, beijo, Tonton, fica bem aí, tá? Vai. Obrigada pela tua atenção. Tchau, tchau. Tchau. Gente, então agradeço muito a atenção de todos vocês, a live vai ficar salva. E se vocês também precisarem de alguma ajuda, esclarecimento de alguma dúvida, vocês podem contar comigo também, que eu sou a Nutri aqui da True. Vocês podem me procurar tanto aqui no Instagram da True, quanto o meu, que é nutricionista Elaine Silva, tá? Então, uma boa noite para todos vocês, espero que vocês tenham aproveitado, tenham aprendido muito, porque cada vez mais a True quer trazer novidades para vocês, quer fazer a diferença na vida de vocês em relação à suplementação, tá bom? Então, um beijo grande para vocês, fiquem bem e até a próxima.